noite, pessoal. Boa noite para quem está em casa aí. Leandro, você fumou dos 16, né, aos 29 anos. Quer dizer, Isso. foram 13 anos fumando. Nas nossas conversas, né, você falou que a família te pedia, como toda família que cuida, né, todo amigo que cuida, pede para de fumar, cigarro vai te matar. E, opa, peraí, deixa eu tirar aqui. Ô, produção, baixa o trem aqui. Vamos lá. Vamos voltar. Bom, a família falava, né? Pare de fumar, isso vai te matar. E, enfim, várias vezes você criticava com uma das piores frases que você poderia dizer. Isso foi o que você me falou. Não tem importância, eu não tenho pressa de morrer. Isso. Inclusive, também dos 18, por aí, foi o que eu mais ouvi a mãe falando, né? Filho, para de fumar, você não pode fumar, porque você já teve pneumonia de criança, né? E eu sempre falava, não, mãe, não. E isso foi passando. Daí, até que quando eu casei, daí minha esposa falava, amor, para de fumar, o cigarro mata, vai matando devagar, vai matando aos poucos. Isso. Né? E eu falava, estúpido, né, com ela, né? Mas eu não tenho pressa de morrer. Eu não tenho pressa de morrer. Então, acho que a gente não acredita que vai acontecer com a gente, isso. Né, Leandro? É o que a gente, pela nossa ignorância, a gente pega e fala assim, aconteceu com o fulano, mas não vai acontecer comigo. Porque aconteceu com o fulano, comigo não vai acontecer. O cara fumava, tipo, o cara fumava 3, 4 carteiras. Eu fumo uma. Eu fumo uma só, não, mas aconteceu, né? Exatamente. Olha, a gente não está falando só, né? A gente não vai falar só do cigarro tradicional. A gente fala também do cigarro eletrônico, do narguile, né? Que você também fez uso pouco, mas fez. Isso, o narguile, assim, final de semana reunia com os amigos, né? E tava ali bebendo, que naquela época era tipo moda, e se reunia ali e ficava fumando. Então a gente se reunia, fumava a tarde inteira, né? E consequência também disso daí. Exato. Na verdade, o narguile é da cultura árabe, né? O narguile é o seguinte: o ritual deles é, enquanto estão tomando o seu chá ou tomando o seu café, eles têm o costume e o hábito de fumarem, mas não fumar o dia inteiro, que é o que muitos fazem. Sim, é o que muitos fazem, né? Se reúnem lá final de semana e pegam e vão fumar. E era o que a gente fazia, né, na minha época. A gente se reunia lá, passava a tarde toda lá fumando. Fumando, isso. Exatamente. São altamente prejudiciais também. Se não mais, por terem sabor e aroma. Né? Eles não têm o cheiro da nicotina. Né? E por isso os fumantes fazem uso dele por mais tempo no dia. Por exemplo, para fumar um cigarro, você gasta o quê? De 1 a 5 minutos. É mais ou menos isso daí. Em 10 minutos de cigarro eletrônico, são 30 miligramas de nicotina, ou seja, equivalente a 1,5 maço de cigarro. Cigarro tradicional. Quer dizer, você não fuma só 10 minutos. Você fuma o dia inteiro. Fuma o dia inteiro. Ou tem aqueles também, que agora a turma estão colocando no bolso, anda lá no bolso, dá uma voltinha e fuma. Exatamente. É tipo um pendrive e às vezes o pai e a mãe nem sabem que está fumando. Isso. Por quê? Porque tem um aroma, porque tem um saborzinho, o cheirinho é bom, então nem sabem que estão fumando. Os adolescentes, né? Acho que os pais têm sim que prestarem atenção. Se policiar, né? E eu, Cris, eu vinha da escola, quando eu comecei a fumar, a minha mãe foi descobrir, depois de 1 ano, ela foi descobrir. E perto da minha casa tinha um pé de limão. Você fumava lá? E eu vinha da escola, chupava limão. Chupava limão, pegava a folhinha do limão e passava na mão, assim, sabe? Passava na mão, mas mãe não é boba, mãe sabe. Não, mãe sabe. Daí até que eu fui contar para ela da minha boca. Isso aí já era viciado. Já. Certo. Prepara o VT, então, do pneumotórax, com drenagem, para a gente dar uma olhadinha. Em 2015, você já tinha sofrido um pneumotórax, que é uma urgência médica causada pela entrada de ar dentro da pleura, a membrana que recobre os pulmões, e, no caso do Leandro, precisou realizar drenagens, correto? Isso. Em 2015, isso daí eu estava dormindo e eu acordei assim, com aquela dor, com aquela falta de ar, aquela dor no peito. E daí eu já fui também com emergência, né? Já fui para o pronto atendimento lá de Foz do Iguaçu.
E daí foi quando fizeram a drenagem lá em 2015. Certo, mas aí fizeram essa drenagem, você continuou fumando? Não. Eu parei por 1 ano. Parei por 1 ano e voltei por bobeira de novo a fumar. Sabendo que já fez a drenagem, que É. não é... É um procedimento que assusta também, para quem Sim. nunca passou. Nossa, e foi muito assustador, porque eu fui ali às pressas, sem ar, e a turma ali em cima de mim, o SAMU. Nossa, foi bem difícil. Não, isso que nós estamos começando com a sua Isso. história. Tem muito mais. E outra, cenas fortes, viu, gente? É uma pleurostomia, né? É isso? Isso, é uma pleurostomia. As cenas são muito fortes. Então, se você fica impactado, como eu fiquei, quer ver, fazendo as edições com a produção aqui, falei, gente, estou passando mal. Não dá. Aí parava, tomava um ar, né? Tomava uma água e voltava. Fora os sonhos, né, que eu te contei. Eu falei que eu não ia falar aqui, mas eu sempre acabo falando. Acabou falando. Ai, gente, vamos lá. Vamos falar da Cili Sartor, de uma patrocinadora maravilhosa, está sempre comigo, penteados e maquiagem. Solta o VT para o pessoal conhecer a Cili Sartor Makeup. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cili Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cili Sartor Makeup. Essa maravilhosa está sempre comigo, gente. Não tem como. Quer arrasar? Tem que ser com a Cili Sartor. Leandro, atualmente você reside, então, no distrito de São Jorge, daqui de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Eu falo Paraná porque tem muita gente de fora assistindo a gente. Sim, então, o pessoal se situar. Tá? Você não é nascido aqui? Não. Eu nasci em Toledo. Nasci em Toledo e residia em Ouro Verde do Oeste, né? Quer dizer, a família toda agora está lá. A família toda de lá. Uhum. Tá certo. E veio para cá para tentar outras... Tentar uma vida melhor. Tentar uma vida melhor, que aqui tem bastante oportunidade de emprego. Né? Tem. Então a gente veio para cá, daí tem quase 3 anos já. Em 2020 a gente veio para cá. Está na São Jorge. Estou na São Jorge. Tá certo. Vamos falar de 2020, que você sentiu a mesma dor do pneumotórax de 2015 e precisou ser encaminhado para um especialista. Você Isso. achou que fosse também só mais uma drenagem. Vou ter que fazer mais uma drenagem. E você veio fumando. Sim. Até então. Isso. Eita, menino. Eu estava mal na virada do ano, né? De 2019 para 2020, eu já estava mal. E ali eu continuei fumando. Pensei assim, é uma gripe que está me dando. Porque o clima está mudando e eu já estou engripado já. E daí, virou o ano, dia 1º, já comecei a sentir aquela mesma dor. Eu acordei umas 8 horas, daí eu falei para minha esposa, né? Falei assim, eu acredito que me deu outra pneumotórax. Dela, mas não pode ser. Eu falei, sim, me deu outro pneumotórax. É a mesma dor, tá horrível para respirar. Ela falou, então vamos no médico. Daí a gente foi no médico, daí eu cheguei lá, eu falei pro doutor, doutor, eu acho que me deu uma pneumotórax. Dele, não pode ser. Eu falei, sim, me deu outro pneumotórax. Daí ele viu ali, meu pulmão estava bom ali, ele ouvindo ali, sabe? E daí ele falou, mas eu vou te encaminhar então a raio-x. Daí ele me encaminhou o raio-x e foi dito e feito, pneumotórax de novo. Daí fui para o hospital em Toledo, né? Aí cheguei lá, daí fiz uma drenagem. Fiz uma drenagem lá e foi passando os dias, não melhorava. Daí eles tentaram lá um outro procedimento lá, que estava com o dreno, aí tentaram colocar um vácuo lá para tentar fechar melhor. E não deu resultado. Daí foi quando eu fui para Curitiba, daí com o especialista. Vamos falar com o doutor Alisson Ostrowski, pneumologista e cirurgião torácico do Hospital do Rocio, de Campo Largo. Faz parte de uma equipe médica em Curitiba e que acompanha o Leandro na sua trajetória em busca da cura para todos esses problemas causados pelo cigarro. Doutor, muito obrigada por estar conosco falando do paciente Leandro aqui no programa Entre Nós. Este caso é um caso isolado ou quando são encaminhados para um cirurgião torácico,
para esta especialidade, os pacientes apresentam estes quadros normalmente? O caso do Leandro é um caso que, na verdade, a gente vê com muita frequência, né? Que são os casos relacionados à infecção respiratória, então infecções graves, e a maior parte desses pacientes, infelizmente, tem a questão do tabagismo como uma das principais causas desses quadros, né? Nada impede, claro, que um paciente que não seja tabagista também tenha, mas o fato de ser tabagista deixa muito mais fácil o desenvolvimento dessas infecções mais severas, tá? Então, o caso do Leandro, infelizmente, é um caso que a gente vê com muita frequência nos hospitais terciários, né? Então, onde a gente recebe os pacientes que já foram atendidos em outros locais, já fizeram algum tipo de tratamento, porém não tiveram sucesso. Infelizmente, são casos que acontecem com frequência, Sim. Leandro. Sim, quando eu cheguei lá para ele, Cris, tinha 2 adolescentes lá, um com 16 e um com 17, com o pulmão totalmente destruído por causa de arguilha. Olha só. Isso, um com 16 e um com 17. Quem pensa que essa fumacinha com sabor e aroma não faz nada, o Leandro está aqui. A gente nem começou a contar a história dele. Tá? Nós teremos muitas coisas aqui. Vamos falar da Casa Decor, outra patrocinadora, sempre com novidades, persianas, cortinas, papéis de parede, painéis ripados e pisos laminados. Solta o VT. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. Casa Decor, sempre um toque de muito bom gosto. Leandro, tudo isso aconteceu durante a pandemia, né? Isso. Quer dizer, o povo correndo de pronto-socorro, o povo correndo de hospital e você tendo E eu lá. que ficar lá. Você pegou Covid? Não, graças a Deus, não. Se eu tivesse pegado, eu acho que eu tinha... um grupo de risco? Sim. Né? E eu estava bem na alta da pandemia, eu estava no hospital. Estava na UTI, bem na alta da pandemia. E com problema E respiratório. com olha problema só, respiratório. que é o que o Covid... Sim, é o que mais afeta, é né? o que mais afeta. Exatamente. Bom, Leandro, você passou por vários procedimentos desde então, né? Isso. Bulectomia, que é uma cirurgia realizada para remover grandes áreas de sacos de ar danificados nos pulmões, retirada de coágulos, 2 coágulos. Isso, 2 coágulos. Né? Punções e drenagens. Coloca para a gente o VT, só para as pessoas só entenderem. Fala um pouquinho para a gente todos esses procedimentos aí, depois a gente chega nesse mais grave. Então, quando eu cheguei no hospital lá, eu fiz primeiro o lado esquerdo, né? Em 2020, fiz o primeiro lado esquerdo. E daí o doutor viu que o lado direito também estava mais comprometido do que o esquerdo. E daí ele pegou, foi e começou a fazer a bulectomia, né? Essas retiradas aí, essas remoções. Passou uns 15 dias, eu também não tinha melhora. Não tinha melhora, daí o doutor chegou para mim de manhã e avisou, né? Falou, Leandro, você vai ter que voltar para a cirurgia de novo, porque tem 2 coágulos. Aí eu tive que reabortar a cirurgia, fazer tudo o que tinha feito. E até, no entanto, ali eu estava andando, eu estava bem. Fui para a cirurgia, nossa, voltei mal, fiquei uns par de dias mal. Daí foi quando eu ganhei alta e vim para casa. Daí. Isso. Você estava em casa, se recuperando, quando voltou o quadro de infecção. Isso. E foi levado para o pronto-socorro aqui de São Miguel do Iguaçu. Isso. Eu cheguei em casa mal já, né? Eu cheguei em casa mal e eu vi que ali eu não estava bem. Daí a gente procurou ajuda aqui no pronto-socorro. E daí chegou ali, daí a gente teve essa surpresa, né? Que estava bem infeccioso o pulmão. Quadro. Isso. Tá certo. Trouxemos a profissional de enfermagem, uma heroína da vida real, que esteve presente em um dos momentos mais difíceis da vida do Leandro e vai nos contar
como o pronto-socorro recebeu, quais foram os procedimentos e a luta para levá-lo a Curitiba. E acredito que você não saiba de todos os detalhes. Isso. Entre, Cirlei, por favor. Cirlei Cristina dos Santos, minha querida. Entra. Boa noite. Boa noite. Essa era uma surpresa aqui também para o Leandro, para vocês aí de casa. E a Cirlei, super, super mega conhecida e uma super profissional, vai contar. E quando você me falou que era a Cirlei, eu falei, você me falou assim, olha, teve uma enfermeira maravilhosa que me atendeu. Eu falei, qual é o nome dela? Porque normalmente a gente conhece as pessoas aqui. Você falou Cirlei, eu falei, me manda a foto dela, que eu quero saber quem é. Imagina, Cirlei, querida. Super. Cirlei, qual era o quadro clínico do Leandro quando chegou no pronto? Uma boa noite a todos os ouvintes. Olha, muito crítico, muito debilitado, com todos os sinais vitais alterados. Então, ele estava realmente assim muito trágico a situação dele. Ele precisava de muito cuidado e ele, foi atendido, foi feita uma punção, para aliviar um pouquinho esse líquido que ele tinha no pulmão dele. O outro pulmão já estava todo comprometido e ele foi colocado na central de leitos, que é o protocolo que a gente faz sempre quando precisa solicitar vagas. Então, a gente encaminhou ele pela central de leitos e a vaga saiu para Curitiba. E eu, quando peguei ele, foi no domingo de manhã, já na central de leitos e já com a vaga aceita para Curitiba. Aí que vem essa grande luta, essa grande batalha de um domingo inteirinho do Leandro. E vocês sabiam que precisavam mandar e que vocês precisavam ali só aliviar, né? O que a gente tinha em mãos, em momento aqui, era só aliviar a pressão que estava sendo feito no pulmão dele pelo líquido que estava acumulado no pulmão dele. A gente não tinha nada o que fazer aqui, controlar a infecção, porque ele estava com uma infecção muito grande, aliviar o desconforto respiratório que ele tinha, e ofertar oxigênio. Só medidas de conforto mesmo, e cuidar desses outros detalhes que eu já mencionei. E a transferência, Que foi uma luta. Foi um empenho para poder, porque assim precisa ter todos os exames, todos os protocolos ali para que possa ser usado o aéreo, que ele não conseguiria chegar se enviasse de ambulância. Não conseguiria chegar, chegaria, mas não chegaria vivo. Não chegaria vivo. Foi o que eu pensei, porque a princípio transferir, já estava aceito e eu tinha que mandar, mas eu vou mandar um paciente no estado que ele estava, de ambulância, uma distância tão grande, onde eu comecei a fazer os meus contatos. Liguei para a regional, para a macro-regulação, liguei para a SAMU. Eu não conseguia me conformar de que eu tinha que mandar ele de ambulância, soqueando daqui até Curitiba, as estradas ruins, o estado geral dele não era bom, ele não ia aguentar. Então, eu comecei a fazer contatos para Curitiba e regulação de leitos, e, enfim... eu nunca tinha conseguido solicitado. Era isso que eu ia pedir. Normalmente vocês solicitam ou não? Não. Uma que eu, Deixa eu só pedir se o pessoal de casa está ouvindo, que é muito importante o que a Cirlei vai falar, tá? Só para saber se ela tá sendo ouvida. Direciona bem para que a gente possa ouvir Cirlei. Direciona bem o microfone, tá? É que a nossa referência é Foz do Iguaçu, Municipal Foz do Iguaçu. A nona regional sempre direciona os nossos casos para Foz. Então, nós nunca precisamos transferir um paciente em estado grave como o Leandro, para Curitiba. Então, nós nunca precisamos do aéreo. Então, para mim também foi uma grande surpresa, foi batalhado, porque foi feito muitos contatos, até eu conseguir saber como eu ia conseguir transferir ele, porque eu sabia que não ia adiante numa ambulância. Até que eu consegui fazer o contato com a CESA em Curitiba e fazer um checklist do estado de saúde dele, porque os médicos queriam saber se ele realmente tinha essa necessidade de aéreo para Curitiba, Exato. Aí foi onde que eu fiz o checklist, estava o médico de plantão, era o Dr. Dácio, pedi para ele, para fazer esse checklist, assinar e a gente fazer essa transferência.
E o médico, quando viu todos os sinais vitais, né, dele, o raio-x, enfim, todo o histórico dele, o médico viu que realmente ele precisava ser transferido por aéreo. Aí, às 4 horas da tarde, nós coletamos mais sangue, então o dia inteiro em função. Busca aqui, pega mais sinais vitais, acompanhando o estado dele geral, né, também. E às 4 horas da tarde, 5 horas, o médico falou assim, nós vamos buscar o Leandro. Nossa, eu saí correndo. Você lembra de alguma coisa, Sim. Leandro, dessa luta toda dela? Sim, dessa correria eu lembro de tudo. Cada pouco ela vinha e tirava sangue, e mandava lá e via como é que estava a minha respiração horrível, aumentava um pouco mais o oxigênio. Toda essa correria, assim, eu lembro. Até ali na parte da sedação. Depois eu não lembro mais. E a sua família, que ela chamou, permitiu? Sim, eu descobri... Até você me falou, eu não Sim. sabia que eu estava tão mal até ela deixar a minha família. A minha família que entrar. normalmente, assim, hospital em horário de visita, Uhum. é 1 hora e meia ali no Sim. máximo. Então, deu o horário de visita, eles foram embora. Daí ela chegou para mim e falou assim, Leandro, e sua família é da onde? Deu, é da São Jorge, por quê? Ela Por que falou tá chamando a Por que família? tá chamando, né? Eu fiquei pensando assim, né? Daí ela falou assim, você não quer chamar eles para ficar aqui com você hoje? Porque você vai viajar, né? Vai para Curitiba. E até então, eu não sabia que eu ia de helicóptero. Eu não sabia. Certo, certo. E daí eu falei, sim, mas será? Daí eu peguei e chamei eles, né? Chamei eles vieram lá. E eu fiquei ali meio desconfiado ali ainda, o que estava acontecendo. Daí até que eu descobri que, quando eles foram embora, que daí que eu fui descobrir que eu ia de helicóptero. Daí eu falei, tô mal. Tô mal. Aí realmente eu tô mal. Nessa hora que eu descobri que eu ia de helicóptero, eu falei, tô mal. Aí foi que a ficha caiu mesmo. E a família foi junto? Conseguiu ir junto? Não. Só ele. Ficou? No aéreo, né, no helicóptero, só vai o paciente e os paramédicos. Ah, certo. E todos os protocolos, os e-mails, as ligações, os contatos, as pessoas que estavam ali junto também te ajudavam. Eu digo as pessoas, as outras enfermeiras, enfim. Na verdade, naquele plantão estava eu sozinha, só estava eu de enfermeira. Então, nossa. Então, o protocolo e todo esse aparato aí, essa dedicação toda foi do teu empenho aí. Foi realmente só eu. Sim. Eu queria deixar ele feliz, né? Então eu falava assim, olha, estou tentando o helicóptero, eu acho que vai dar certo, tá? Mas e aí você falou assim até para mim, torceu. aqui nos bastidores, você falou, olha, você vai por cima, você vai vendo tudo e depois você vai voltar e vai me contar. Exatamente, a gente alegrava, eu tentava alegrar ele e falava, Leandro, você vai ver a cidade de cima e você vai ver todas as luzes, depois você volta e conta pra gente, tá? E aí quando porque o médico, a gente ficou em contato o tempo todo e ele passou todas as configurações da aeronave para pousar. E ele falou, 8 horas a gente está em Foz e o SAMU traz ele para a gente até Foz. E aí eu levei ele para a sala de emergência, né, junto com a equipe minha que estava trabalhando comigo naquele dia, os técnicos. E aí eu falei, Leandro, você não vai poder ver a cidade de lá de cima, porque ele falou que tinha que ser entubado. Aí eu falei para ele assim, mas a gente vai deixar você dormindo e você não vai sentir nenhuma dorzinha. Quando você acordar, você vai estar em Curitiba. E foi onde que a gente entubou ele. Eu fiquei até às 8 horas da noite com a doutora Samanta para entubar ele, porque eu assim, peguei um carinho tão especial, né? Eu queria tanto devolver, né? Levar ele em vida e a tempo, né? De ter um tratamento digno. Cada minuto era precioso. Cada minuto era assim, né? ela era muito crucial para a recuperação dele. Você que lida com isso dia a dia, você sabia? Eu sabia. Né? Que tinha que ser aéreo. E outra, foi atrás de tudo, não sabia, porque nunca tinha pedido um aéreo. Tá, e como é que faz? Quer dizer, se não tem o teu interesse, o teu empenho, realmente o Leandro, a gente, se soubesse da sua história, saberia pelos outros. Sim, os outros iriam falar, Iriam não eu. contar, exatamente, você não estaria. Até a gente tem isso, e o doutor Alisson também pode confirmar. Vamos falar de outra patrocinadora, que também não posso esquecer. Massagem relaxante, dores no ciático, drenagens. A Jane, massoterapeuta, oferece várias especialidades. Solta o VT. Desce para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial,
drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane massoterapeuta também está nas redes sociais. Olha só que tem gente com a gente. Lara Cristina Alves, quem será? Filhota maravilhosa. Maior orgulho de ser filha dessa enfermeira maravilhosa. Minha maior fã, né? Meus filhos são meus maiores fãs, né? Aí depois disso tem as pessoas, né, que hoje está aqui a prova Leandro, né? Sim. Que eu fico muito Toda agradecida, gratidão, né? muito grata e pelo reconhecimento, né? E Pela tudo minha isso pessoa. volta de uma forma muito forte para a gente, né, Sirlei? Muito Toda essa gratificante. gratidão. É muito gratificante por ver ele bem e por ver que ele sentiu tudo que eu pude fazer por ele, né? Então é muito gratificante. Ele várias vezes se emocionou falando sobre. E aí eu passei um áudio teu para ele, porque aqui a gente está trabalhando nessa história, gente, acho que faz o quê? Uns 15 dias? 15 dias? Daí para pra mais. Uhum. E aí eu passei um áudio dela para ele, um áudio dele para ela, né? E assim, é muito emocionante mesmo. Tem a Terezinha Hold aqui também. Boa noite, Cris. Muito bom o seu programa. Um abraço. Terezinha, muito obrigada, sempre conosco. Muito obrigada por estar presente, viu? Lara, um beijo para você. Ela está estudando, tá no Paraguai, né? Já nós teremos uma médica. Não é, Sirlei? Que maravilha. Quero trabalhar com ela. Então, ó, já abriu uma clínica. Bom, vocês atendem muitos casos como este, a forma como ele chegou? Ou são casos um pouco mais... Ou dele foi assim mais isolado mesmo? Olha, como o dele, eu nunca tinha visto, né? Porque já tinha um buraco ali, né? Chegou muito crítico, né? Ele tinha já um comprometimento, uma cirurgia, lobectomia ali, né? Então já tinha um lobo do pulmão tirado, né? Retirado, extração cirúrgica. E o outro pulmão cheio de líquido. E o estado geral dele também era muito grave. Então, a gente vê muitos casos graves, igual o deles foi o primeiro, assim, que eu fiquei tão impactada que eu, né, quis ajudar assim de uma forma tão especial. Não que a gente não ajude os outros pacientes, claro, né? claro. Mas que cada paciente tem uma particularidade, cada Sim. doença tem uma particularidade, né? Mas, como eu falei, pelo fato de ser a distância que for, né? Porque a gente sempre manda para Foz, então Foz é um pulinho, os médicos do SAMU estão sempre prontos ali para transferir, né? Não tinha como avançado. fazer aqui em Foz, tinha que ser com o médico dele lá. Tinha que ser com o médico dele. Uhum. Tá certo. E você chegou a conversar com o médico lá? Estamos enviando. Médico não. Cheguei a conversar com a central de regulação para tentar transferir ele para um setor mais perto, né, para um local mais perto para atender ele, mas não teve como, porque tinha que ser o médico dele. Para a gravidade dele, é o médico dele lá. E teve alguém, não precisa falar em nomes, mas teve algumas travas aí? Sempre tem, Cris, sempre tem. Tanto é que ele, o helicóptero do Estado era para sair às 8 horas da noite. Ele não pôde levantar porque né, não foi transferido. Porque ele não estava lá em Foz. Não estava em Foz, porque ele estava muito grave. Justamente estava grave, por isso que precisava do helicóptero. Exato. Não teria Quer dizer, não levaram porque ele estava instável. É claro que ele estava instável. Ele estava muito instável para ser transferido. Falei, lógico que estava estável, né? Se tivesse estável, Tava ele mal. iria de ambulância, né? Sim. Não precisava eu ter pedido um avião, um helicóptero. Aí o helicóptero voltou no outro dia de manhã. Então foram duas levantadas de helicóptero para Foz para buscar o Leandro. E qual a faixa etária, mais ou menos, que chega com problemas assim sérios pelo uso do cigarro? Olha, quando eu tive no Covid, eu pude presenciar pacientes jovens, não só pelo Covid, mas por problemas pulmonares pelo cigarro, né, pelo tabaco. Mas todas as idades. Não tem idade para chegar com paciente com DPOC, com problemas, enfisema, né? Enfim, a gente já presenciou muitos casos e todas as idades. Tá certo. Vamos falar da SAFSUL também, que é um plano funeral importante para se ter no momento mais difícil da nossa vida. E olha só, são só R$ 2 por dia. Solta o VT da SAFSUL.
A Safisme agora mudou o seu nome para Safisul, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safisul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safisul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safisul. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safisul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safisul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safisul por você nos momentos de maior fragilidade. Olha só que tem mais gente aqui. Priscila Taccone, enfermeira maravilhosa. Quem é a Priscila Taccone? Uma prima querida. Que Prima querida, um beijo para você, Priscila. Obrigada, minha querida. Ciliane Hennica, boa noite, Cris. Ótimo programa sempre. Cirlei, querida, orgulho de você, amiga. Beijo, Ciliane. Cili Sartor, beijo para você. Jeru Zamboni Lordani, Cris, mais um tema muito interessante. Parabéns, beijo. Obrigada, prima. Jane Lordani, boa noite aos convidados. Programa show, muito especial, essas informações. Parabéns também à nossa amiga, que é uma grande profissional. O programa Entre Nós não é só entretenimento, não é só musical, é de utilidade pública. Eu vim com esse objetivo e eu estou firme nele. Vamos lá. Bom, Cirlei, foi muita dedicação, muito empenho para conseguir levá-lo, né, rapidamente para Curitiba. Não é qualquer profissional que se dedica dessa forma. Né? Você tem, claro que a gente não vai falar em nomes, né, até nem vem ao caso, mas tem os colegas aí que não têm toda essa dedicação. Olha, eu falo por mim, né, que eu amo muito o que eu faço. Faz muitos anos que eu trabalho na área da saúde, né, nem sempre eu consigo dar o meu melhor, porque a demanda é muito grande. Mas, na medida do meu possível, eu sempre procuro olhar o paciente, né, como se fosse um meu, como se fosse um filho, como se fosse um irmão, como se fosse um pai e uma mãe. Então, eu olho sempre o lado dele. Ele tem família, ele tem um amor da vida dele, ele tem alguém esperando por ele em casa. Né? Então, tem dias que a gente está cansada, de estar, né, todos os dias a gente tem nossos motivos também. Mas, na grande maioria das vezes, eu procuro dar o meu melhor e dar com amor. E eu não me conformo assim, não tem vaga. Não, como que não tem? Eu brigo, sabe? Colocar essa parte humana até para os próprios colegas ali, os contatos, né? Entrar em contato com o médico. Doutor, faz aí, ele tem, né? Eu preciso da sua assinatura, ele tem família, ele não está bem, tá? Eu sou os seus olhos aqui, eu sei que você não está aqui, mas assim, tudo que eu estou te falando é a realidade, né? Então, se procura levar isso. Exatamente, Cris, porque os médicos, eles estão longe, que nem a gente vai pedir uma vaga, eles não sabem se o paciente está realmente ruim. Né? A gente tem que mostrar tudo que está ruim. E quando não é suficiente você, né, o médico olhar e dizer, não, você tem que ligar. Não, deixa eu falar com o médico, deixa eu falar com a enfermeira. Não, o paciente não está bem, ele tem filhos pequenos. Eu sempre tento apelar, sabe, colocar a parte humanizada, pela humanização, pela vida que ele tem atrás da doença. Não é só a doença, não é só um pulmão, né, comprometido. É uma vida, história, é uma pessoa, uma história que ele tem. Então, eu tento sempre buscar isso e meio que imploro, sabe? E aí as coisas vão fluindo.
alguma coisa fica me martelando, sabe? Tu tem que fazer alguma Tem coisa. que fazer alguma coisa. Aham. Não, ele tem que ser feito alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa diferente. Alguma coisa assim, não me descansa, não me deixa em paz. Você foi para casa, ainda ligou para... E aí, Aham. como é que tá? E eu liguei, eu fiz contato pelo meu telefone com o médico, o regulador do avião, né, do helicóptero do estado. Muito prestativo, por sinal, um excelente profissional. E aí, eu em casa, quando foi de noite, eu bem descansei, né? E falei, vou perguntar, quase umas 10 horas da noite, vou perguntar para o médico como foi a transferência. E eu perguntei, ele falou, não foi transferido, mas como não? Nossa. Eu fiquei numa indignação tão grande. Sim, aí fica doida, né? Uma revolta. Sim, Eu porque- entrei em contato até com o secretário de saúde. Olha só. Ele falou, Você calma, viu? Sim, Cirlei. porque- E ela nem te conhecia. Não, nem me conhecia. Você vê a Passou a me profissional. conhecer ali mesmo, ali. E eu via, assim, toda a correria dela, né, durante o dia ali, ela correndo e ela vinha dela, mostrava para mim, falava assim, aqui, ó, eu tô falando aqui com ele aqui, eu tô falando Para aqui. te dar, Sim. né, E eu- aquele apoio Sim, deu uma- psicológico, teve- moral que Pra precisa. confortar ele, que Certo. ele estava tentando alguma coisa por ele, que ia dar certo. Sim, até no entanto, quando foi me falado que eu ia ir para Curitiba, nossa, e ali, mal ali, meu Deus, mas que hora que essa ambulância vai vir? Ele Que horas perguntava. que essa ambulância vai vir? Daí ela, não, você não vai de ambulância, você vai de helicóptero. Deu, mas por quê? Ah, chega mais rápido. Ele sempre falava, chega mais rápido, chega mais rápido. Mas meu caso estava horrível. Então, quando você vê enfermeiras ali no celular, ela está buscando, que nem você estava falando, né? Contato Às vezes pelo as celular. pessoas ficam, só fica no celular, mas você não sabe se ela não está buscando a Sim. questão de um órgão para transplante, um contato, um aéreo, né? Uma transferência, não é mesmo, Cirlei? Exatamente. A gente tem muito contato de médico para médico, enfermeiro para enfermeiro, enfermeiro para médico. Então, tem E é no muitos celular, é bons mais rápido. profissionais. Você vai fazer o quê? Você vai mandar e-mail? Hoje o celular virou um instrumento, o WhatsApp é um instrumento de Trabalho, trabalho, né? Sim. trabalho. E um contato muito rápido, porque você manda as imagens no momento e o médico te responde no momento. E uma prova também, né? Que você tem ali que você conseguiu o contato. Então, o celular é um instrumento de trabalho hoje, o WhatsApp. O Leandro conseguiu, então, ir no outro dia. No outro dia, 8 horas da manhã aproximadamente. Certo. Mesmo o SAMU veio de noite, não levou, no outro dia ele veio de novo, o paciente continuava estável, mas foi daí de manhã pela... E aguentou firme ali, né? Aguentou. Aguentei. Acho. Fizeram algumas punções, fizeram algumas drenagens. Ele foi feito o dreno de tórax nele, né? E a intubação que já foi feito já antes de eu sair do plantão. Certo. O Leandro precisou realizar uma pleurostomia, que é um procedimento cirúrgico, onde são retiradas uma ou duas costelas, além da pleura espessada, quando o paciente tem pus no tórax e o pulmão não se expande. Falando novamente com o Dr. Alisson Roberto Ostrowski, a escolha pela pleurostomia, doutor, aconteceu pelo quadro de infecção severa que o Leandro apresentou quando retornou às pressas para Curitiba? Para o caso do Leandro, foi justamente devido a essa infecção mais severa. Então, o que acontece? Nós fizemos uma cirurgia para, eu diria assim, limpar o pulmão da infecção, onde teve um êxito inicial, porém, devido ao quadro tão severo de infecção, o pulmão dele não voltou a funcionar da forma adequada e precisou, então, fazer o que a gente chama de pleurostomia, que é uma abertura na cavidade torácica, e essa abertura serve para continuar saindo, né, aquela secreção que vai formando ainda com o decorrer do tempo. Tá? Então, o pulmão ele fica sem funcionamento e ele vai funcionando aos poucos, né? Vai recuperando aos poucos depois. Então, o caso do Leandro é um caso que a gente também acaba fazendo com bastante frequência em decorrência das infecções mais severas. Olha, como eu falei, as cenas são fortes, tá? A gente vai colocar o VT agora da pleurostomia, que o Leandro... É um procedimento que foi realizado bem forte. Deixa os microfones ligados, Leandro. É assustador. Isso. Ali ainda, digamos assim, essa que está aparecendo ali agora, fazia 15 dias que eu tinha feito. Nossa. Fazia 15 dias que eu tinha feito. E dali eu tive um pouco de melhora e eu fui para o quarto.
E nessa ida para o quarto eu não tinha visto ainda, não sabia que tinha feito, mas não sabia como que era. E daí eu pedi para a enfermeira tirar essa foto para mim e me mandar. Eu queria ver. E daí ela foi e retirou. Tirou a foto e me mandou, né? Ali fazia já 15 dias já que tinha feito. Realmente. Vamos falar de novo com o doutor Alisson. Doutor, quanto a cuidar de uma ferida pós-pleurostomia aberta, é um desafio? Pleurostomia, ele requer um cuidado, eu diria assim, mais específico, né, e muito mais atencioso, né? Por quê? Porque o paciente ele não consegue fazer sozinho todo um cuidado. Então ele depende de alguém que auxilie nesse processo de recuperação de cuidado, tá? Seja alguém capacitado, então, da área de saúde, alguém técnico de enfermagem, próprio médico, às vezes mais próximo da sua casa, na unidade de saúde ou em algum hospital mais próximo, ou mesmo algum familiar, mas que tenha um pouco de conhecimento, um pouco de explicação. Então a gente sempre tenta transmitir isso para familiares que estejam mais próximos, tá? Por quê? Porque na verdade é uma ferida que fica aberta e isso traz muito receio das pessoas, né? De como cuidar, como fazer o curativo. E o curativo realmente é o que faz a diferença na recuperação dos pacientes, tá? Um curativo bem feito, ele faz com que a infecção cesse muito mais rapidamente e o pulmão volte à sua função de troca gasosa, de expansão pulmonar de uma forma muito mais rápida. Então, sem dúvida nenhuma, o grande desafio é justamente manter uma cavidade que está aberta, isenta de infecção. E isso só ocorre realmente com os cuidados curativos diários. Leandro, então, depois da pleurostomia em casa, para se recuperar, a sua esposa precisou aprender a fazer a asepsia, né, Sirlei? A asepsia e aí o curativo. Isso. Como tinha que fazer Nós bastante... temos o VT, enquanto tá passando o VT, e o Leandro vai falando com a gente. Isso, enquanto eu ia no postinho fazer curativo, lá dava para fazer 2 vezes por dia. Então, no hospital era feito 4 vezes por dia, de 6 em 6 horas, né? E daí ela teve que aprender. Daí a enfermeira chamou ela, né? A enfermeira Babiane, né? Um abraço também, que também está assistindo. A Babiane e a Romilda. Um abraço. Então, e elas foi e ensinou ela como que fazia. A limpar, fechar. Nesse dali, cabia a mão dela dentro ali. Realmente, eu vim muito magro de lá, eu vim bem debilitado. E não... Chegou a 38 quilos, você Isso, falou? 38 quilos. Molhado, né? Digamos assim. Meu Deus molhado. do céu. Falar o peso bem. Olha, bem a cena grande. é muito forte. É muito forte. Quem não tem, né? Quem se impacta, como eu, que a gente ia editando meio assim, Sim. olho fechado. Então, e ela ia... Porque não é fácil ver essas cenas. Sim, ela falava assim, nossa, eu não vou dar conta de limpar isso, não. Eu falava, mas você vai ter que limpar, porque onde que eu vou? Como é que eu vou conseguir fazer como isso, que eu né? vou ir? Então, daí era Precisou longe. ser muito forte. Sim, era longe de sair de lá da São Jorge para vir aqui pro pronto para poder fazer. Então, lá eu fazia 2 vezes e as outras 2 vezes ela que fazia. Qual é o nome da sua esposa? Ivonete. Ivonete, um beijo muito especial para você, querida. Realmente você precisou ser muito forte para passar tudo isso Sim. do seu lado, né? Sim. Ela foi forte, igual eu sempre falo, né? Eu até ontem comentei com ela, falei assim, eu só sou forte hoje, eu estou aqui por causa de você. Porque quando eu não tinha força, ela me ajudou, ela me deu todo aquele suporte, então foi ela. Querido, ele sempre se emociona e esposa, realmente... Ela passou enfermeira, né? Sim. Ela teve várias funções aí, né? Sim, e cuida até hoje, né? Ela cuida até hoje, ela que faz curativo. Que daí Porque eu vou está aberto, Sim, né? está aberto, ainda está pequeno ainda, mas ela que cuida. Então, eu tomo banho e ela faz o curativo, que agora já não dá mais para limpar lá dentro com a pinça, né? Porque machuca. Certo. Então, daí eu vou no chuveiro, eu lavo, daí ela vai, limpa ali, Faz toda a esteriliza tudo ali. Tá Isso. certo. Tá certo. Vamos falar novamente com o doutor Alisson. Nós estamos aqui, doutor, com a enfermeira Sirlei, de São Miguel do Iguaçu, que se empenhou ao máximo, enviando o Leandro
para os seus cuidados o mais rápido possível, e que, se não fosse com o transporte aéreo, se não fosse todo o empenho dela, realmente ele não sobreviveria para contar a sua história hoje pessoalmente no programa. Cada minuto naquele momento, então, realmente era precioso, doutor. A questão do transporte, na verdade, eu acho que foi fundamental para ele, né? Para que ele chegasse de uma forma mais rápida até nós, né? Infelizmente, a distância é muito grande, né? De São Miguel até Campo Largo, né? Curitiba, onde nós trabalhamos, é uma distância grande. E o paciente que, nas condições que o Leandro estava na época, ele realmente faz muita diferença, né? Então, a velocidade, a rapidez nesse momento foi crucial realmente para que ele sobrevivesse, tá? E realmente, eu acho que o empenho dela que fez toda a diferença, né? Eu acho que o Leandro tem a agradecer muito a ela, né, por todo esse empenho, e nós também, com toda certeza, né? Graças a isso, a gente conseguiu fazer com que o Leandro esteja aí bem hoje novamente. Sirlei, não tem como não se envolver com os casos, e esse caso, né, que você nunca tinha pego, nunca tinha visto. Não, foi um caso assim, bem atípico e bem especial. Aí, quando ele voltou a fazer o curativo, ele olhou para mim e falou: "Você lembra de mim?" Aí eu falei: "Meu Deus, como você está? Não acredito, que coisa boa, que bom te ver." Foi até hoje, cada vez que eu vejo ele, é a mesma alegria, né? É a mesma satisfação. Ela passou, Cris, ela estava atendendo lá, né? Era bem o plantão dela de novo, fazia poucos dias que eu tinha retornado do hospital e eu fui para lá para me poder fazer curativo. E ela passou e ela me encarou assim, né? Eu falei: "Mas aquela mulher ali, eu conheço ela, né?" E ela me encarou, eu falei assim: "Mas não pode ser." Quando ela passou e olhou de novo, daí eu perguntei: "Você lembra de mim?" Ai, a gente chorou, porque foi... Mas não tem como. Sim, não tem se como. emocionar. Não tem como. Era a vida ou morte, gente. Foi muito especial, foi muito especial. Tem muitos pacientes especiais. Ai, que amor! Lindezas. Vocês são muito especiais na vida do papai, hein? Eu não lembro do rostinho deles, mas que eu vi eles entrando nos toquinhos lá, eu vi. Príncipes. Olha aqui. Tem a Laudicea, está sempre conosco. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Parabéns pelo programa com um tema tão importante. Esperamos que nossos jovens possam ouvir e assimilar o que for falado no programa. Verdade, Laude. Serve realmente de alerta, né? A Ivonete Boucher. Obrigada, Sirlei, por ser essa profissional. Isso. Obrigada, Ivonete. Essa é minha esposa, é. A Ivonete aqui. Sim, essa é maravilhosa. Obrigada por tudo que fez pelo Leandro. Os pequenos te viram e perguntaram se essa é a tia que ajudou o papai. Muito obrigada mesmo, de coração. A Ivonete ainda falando aqui. Eles vão crescer sabendo que você foi muito importante para eles terem o papai ainda com eles. Que lindo, Ivonete. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Você também é muito especial, Ivonete. Você também faz a diferença na vida do Leandro. Como eu disse agora, você, além de esposa, enfermeira, né? Psicóloga. Exatamente. Você é uma grande mulher. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Paula Langner, de Luca. Sirlei é uma mulher com o dom de ajudar o próximo, um coração enorme, uma excelente profissional. Um beijo, maravilha. Beijo, Paula. Te amo. Edmilson Carlos Prestes Gomes, excelente profissional com um dom na arte de cuidar. Incrível. Muito obrigada, Edmilson. Querido, obrigada a todos, né? Muito obrigada a todos por estarem aqui, interagindo conosco. Vamos lá. Conhece, né, sabe o tratamento que eu presto, né? Então, a diferença que você faz. A diferença. Né? Vamos lá. Bom, vocês viram, né? Todo o estrago que essa fumacinha pode fazer. Sim. É você que está pensando em começar a fumar, vocês fumantes há anos. Nós aqui trouxemos um alerta, né, com a história do Leandro, né, Leandro? Isso. Até no entanto, assim, eu vejo bastante pessoas que estão fumando, eu sempre falo, eu mostro as fotos, falo assim: "Ó, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo." Na hora ali, eles jogam fora. Eu não sei se continua fumando depois, né? Mas na hora, assim, eles jogam fora. E eu peguei um nojo de cigarro, que você não tem ideia. Como, né? Você pegou um nojo. A pessoa está passando fumando lá na rua, eu estou sentindo... Quilômetros longe, você já sente. Cheiro horrível. É isso mesmo. Doutor Alisson,
O Leandro foi submetido a pleurostomia, fechamento e abertura novamente por razões de um derrame pleural. Né? Teve Isso. todo aquele problema na questão da pleurostomia, enfim. E aí foi feito o fechamento. Quanto tempo depois? Foi... Que teve essa abertura aí foi feito o fechamento. Sim, eu fiquei com ela aberta uns 8 meses. E depois Daí eu fechei em fechou, novembro. Isso. e aí abertura novamente por razões de um Sim. derrame pleural, conhecido Depois- como água nos pulmões. Sim, depois de 6 meses. Depois de 6 meses deu o derrame pleural. Certo. Vamos ver o que o doutor Alisson fala para a gente. O Leandro, ele realmente passou por todo o processo de recuperação do procedimento da pleurostomia. Né? Ele ficou em casa um tempo depois, nós optamos por um fechamento novamente. Isso ocorreu há algum tempinho já. E, infelizmente, ele acabou evoluindo novamente com um quadro infeccioso, tá? Que foi, primeiro, o derrame pleural, que é a água no pulmão, realmente. E essa água, como ela é uma água que fica no local onde normalmente não existe, então tem uma chance maior de infecção. Então ele teve novamente um quadro infeccioso e nós optamos por abrir novamente a pleurostomia dele. Tá? O que acontece? Ele tem um pulmão que ele não expande muito bem. Isso, eu acho que a maior causa realmente é uma sequela do tabagismo. Por onde você passa, você deixa esse alerta. Isso, porque eu não quero, assim, eu não desejo o que aconteceu comigo para ninguém. Então, as pessoas que eu puder alertar, né, o máximo de pessoas que eu puder alertar desse mal, eu vou alertar, né? Na verdade, o Leandro também está iniciando como palestrante, né? Você não sabe disso, mas Eu não sei. você não sabia disso, mas eu já estou falando Tô para ele porque sabendo assim, agora. ele até olhou para mim. A surpresa agora. São muitas emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ele vai iniciar assim as palestras. Eu acho que é muito importante a gente levar esse alerta. A gente levar esse alerta para as escolas. A gente sabe que tem muitos adolescentes aí que estão iniciando. A sua história impacta. Ela é chocante. Então, por que não levar para aqui em São Miguel, na região, enfim? Então, até quando eu vou buscar meus filhos na escola, né, eu vejo a piazada saindo da escola e já pego o cigarro. Quando não é o cigarro, é o pod. E É tão meio lá. que auto se afirmar, gente, Sim. agora eu sou homem. É. meio que bobeira. Né? Quando a gente é jovem, a gente tem umas bobeiras assim. Com 16 anos, né, que foi quando eu comecei a fumar, a moda era o cigarro. Então, a moda era o cigarro. Ali, quem fumava estava na moda. Quem não fumava, careta. Careta, não era descolado. É. Então, quando eu comecei a fumar, era a moda. Então, a tendência agora deles, né, o erro agora, é eles entrar nessa moda agora do arguilho, do pod, e achar que eles vão estar arrasando. Né? É uma fumacinha. Que não vai, que E não o faz pod mal. tem um porém, porque ele não sente, né? Porque Sim. ele é docinho, É docinho. Tem, aroma, então, exato. né, esses Porque o dias eu- cigarro tradicional ele tem a nicotina, então chega uma hora que o próprio fumante, né, tipo, tem uma Sim. boiazinha. Já o cigarro eletrônico Sim. ou o narguilé, não. Já não. Não foi você que abriu um? Sim, eu abri esses tempinhos. Curiosa. Curiosidade, né? Curiosidade matou o gato. Sim. E eu abri, meu dedo ficou picando, ficou queimando. Eu tive que lavar a minha mão. Então, tu vê que se faz isso com a mão, né? Quer dizer, que tu você faz coloca, com você a está mão, colocando né? para dentro. É a nicotina Aham. ali disfarçada ali com sabor, né? Certeza. E ali mexendo, o cheirinho vinha Sim. no nariz ainda. Com aquela queimação no meu dedo, Nossa. ainda vinha o cheirinho bom no meu nariz. Então, é uma coisa, assim, muito mascarado, né? Sim, Muito bem- agressivo e Exatamente. muito mascarado. Doutor Alisson, novamente com o senhor, o Leandro vai passar por mais uma cirurgia e este será um procedimento reparador, a toracoplastia, correto? O próximo passo realmente é, a partir do momento que cessou a infecção, como está acontecendo agora, né? Então a ideia é justamente fazer o procedimento que a gente chama reparador, né? Que seria a toracoplastia, e serve justamente para tentar fechar aquela cavidade pequena que ainda tenha, né? E de tal forma que não forme mais lá líquido, que não tenha mais um espaço para acumular líquido e secreção e infecção. Com isso, realmente resolve em definitivo o problema dele e acaba sendo efetivo.
É uma cirurgia, porém, um pouco maior, né, dependendo do que a gente pretenda fazer e do que seja possível fazer no momento, né, isso a gente só acaba sabendo na hora mesmo da cirurgia. Então, por isso que o conhecimento e o especialista é fundamental nessa hora, porque só ele pode dar essa condição no momento de decidir qual é a melhor opção cirúrgica, qual a melhor opção de tratamento para o paciente. Vai ter um bom tratamento depois, assim como já teve, né? Ele é um paciente que realmente a gente percebe que é extremamente interessado em resolver o quadro dele, muito bem, eu diria, conhecedor dos casos, então foi pesquisar, foi atrás, ele chega sempre trazendo para a gente, perguntando coisas que a maior parte dos pacientes, infelizmente, não traz para a gente, né? Essa questão de conhecimento é fundamental na recuperação do paciente e no momento de decisão, de escolha, também fica muito mais fácil para nós, por quê? Porque o paciente já tem conhecimento do que pode ser feito. Tá? Então ele está realmente de parabéns por tudo que ele está desempenhando, até pelo fato de estar expondo tudo isso, né? E isso a gente sabe, o principal de tudo isso é a gente lembrar o que é o fator principal causador, é o tabagismo. Então, tabagismo não é só aquela doença que causa câncer de pulmão. Muito esclarecedor, doutor Alisson, né, Ostrowski, sobre todos esses procedimentos que o Leandro precisou realizar. Fantástico, né, Leandro, ser assistido por um médico assim, Sim, um profissional assim. Até que as dúvidas assim a gente não tem que ficar se conformando tanto assim com qualquer diagnóstico. A gente tem que buscar conhecer mais, dar também dicas ali para o médico ali, né, para a gente que um sozinho trabalhando é uma coisa, mais dois ali trabalhando em duas cabeças Isso. pensando, exatamente. Então daí eu sempre pesquisava, né? Pesquisava, viu o que era melhor e levava para ele. Ele sempre deixou essa, como se diz, esse caminho entre eu e ele uma aberto. abertura. Isso, e ele falava, qualquer coisa me fala. Então eu buscava fora e levava para ele. E o interessante de você buscar, né, sobre os procedimentos que seriam realizados é que você automaticamente já se prepara para esses procedimentos. Não é simplesmente você chegar e não saber o que vai. Não, você sabe, então você prepara o teu psicológico, né, a tua mente para esse procedimento, para os procedimentos que você estava realizando, né? Isso, porque quando a gente vai preparado, já sabendo do que vai acontecer, eu acredito, para mim foi melhor. Então eu já estava sabendo o que ia acontecer e ali a gente conversava, sempre a gente conversa bastante até. Então preparado ali é bem melhor, né, do que a gente chegar lá às cegas. O que vai ser feito? Mas eu não sei nada disso. Na verdade, você fez a sua parte como paciente. Isso. Né? Todas as dúvidas ali eu pergunto para ele, às vezes que já foi minha consulta, eu já estou em casa, mas apareceu uma dúvida, uma dor diferente, eu mando mensagem e pergunto para ele, doutor, e agora? E agora? E ele está sempre ali, disposto. Sim, ele está sempre disposto, não importa a hora, eu mando mensagem para ele, se ele não está atendendo, ele já logo responde. Fantástico. Exatamente. Mais um fazendo jus ao que veio profissional, fazer aqui nesse mundo. Por dom. Né? Olha só, a live continua no YouTube e no Facebook, mas os ouvintes voltam para a Estação Jornal com meu amigo Valdecir. Um beijo muito especial para todos vocês e nos vemos na próxima terça-feira, tá bom? Você me falou de uma enfermeira que buscava informações junto com você na São Jorge, é isso? Isso, a Babyane. Babyane, que você Isso. falou. Um beijo para você novamente, Um beijo, Babyane. Buscava as informações, os procedimentos, enfim. Isso, que ali era tanto eu e ela, a gente estava aprendendo ali junto. Ela nunca tinha chegado um paciente, no caso, igual eu cheguei para ela. Que quando eu fui a primeira vez fazer curativo lá com ela, ela perguntou, mas o curativo é aonde? Né? Daí minha esposa me ajudou a ir lá para a sala, né, de curativo. Daí eu mostrei para ela. Daí ela, meu Deus, eu nunca fiz isso. Dela, como que era feito? Daí expliquei para ela como que fazia, né? Então eu e ela a gente aprendeu junto. Tá certo. A gente ia buscando, daí toda semana e anotava a evolução e como é que estava, se fechava mais sozinho, a gente sempre tirava foto para acompanhar, né, para ver como é que estava. Também um dos Sim. anjinhos aí que... Sim, né? ela ali foi bem importante ali para mim também, ela, a Romilda, né, também, que me ajudou Romilda bastante. Guerreiro? Não sei o É sobrenome outra, dela. Romilda? Um beijo para você, Romilda Guerreiro, está sempre beijo. conosco também.
É outra Romilda. Um beijo, então, para essa outra Isso. Romilda. Um beijo para você. Agora também. ela está no Pronto, agora trabalhando no Pronto. Agora ela trabalhava na São Jorge e veio para o Pronto. Hoje você não está mais no Pronto, né? Na época eu trabalhava no pronto atendimento pelo PSS e em Santa Helena no concurso. Daí teve um tempo que eu fiz uma permuta, então eu tinha 2 vínculos no município. Um por Sorte PSS sua. e outra por Sorte permuta. dele. você Exatamente, está. foi sorte mesmo. Olha Ali só. foi sorte. Deus colocou, não, eu vou botar Sim. esse anjo aqui para te ajudar. Eu acredito que, até no entanto, quando a gente veio morar para cá, para São Miguel, eu acredito assim que tudo é Deus ali, ele planeja tudo. Então, quando a gente decidiu vir morar para cá, estava tudo encaminhado já. Estava tudo encaminhado, ela já estava colocada ali no meu caminho ali para realmente salvar minha vida. E foi porque Sim. tinha uma coisa que ele não deixava em paz. Tu tem que fazer alguma coisa. Não pode. Ele não pode de Ele não vai ambulância. sobreviver. Ficava alguma vai. coisa assim me martelando. Mas como ele vai? Ele não tem condição. Tem que ter outro jeito. Não sei como, mas tem que ter outro jeito. E eu fiquei, sabe, com aquilo na minha cabeça, me martelando, me impertinando. Até que falei, vou ligar no central de regulação para ver. É tanto, Cris, quando eu cheguei no hospital, de helicóptero, eu tive uma parada. Quando eu cheguei no hospital, eu tive uma parada. Lá em Curitiba. Certo. Quando eu cheguei do hospital. Cheguei lá, tive uma parada. E daí corri para a UTI já, né? Na UTI eu tive outra parada. Então eu tive 2 Nossa. paradas. Então eu acredito que nesse caminho, se eu tivesse ido de caminho, ambulância, Não teria, não teria dado. E reanimado, e aí Sim. reanimado, e aí até quando, né? Até quando? Daí as enfermeiras, quando eu acordei, que eu já tinha, né, saído de lá há poucos dias da mesma UTI, a enfermeira, Leandro, o que aconteceu com você, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido. E daí eu falei, né, o que eu sabia, eu falei. Daí ela falou, moça, você teve 2 paradas. Então foi chocante, assim, também. Saber Realmente. depois de tantos dias, né, quase ali. Deus tem um plano para Sim, ti, tem um é uma plano, missão aí tem missão. que É missão. tá certo. Flores naturais, artificiais, criação de jardins, peças para decoração, você encontra na Heloísa Flores. Solta o VT. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. E falando em Heloísa Flores, é claro que ela preparou para o Leandro, para que o Leandro pudesse, então, entregar essa e fazer, né, esse agradecimento aqui todo para essa enfermeira, esse anjo, esse heroína da nossa vida real, né, Leandro? Ficou aí uma amizade para sempre. Ela está falando aqui, vocês não estão ouvindo, mas ela está falando aqui, tomara que você não precise, mas se você precisar, eu estarei. Tomara que não precise, né? Eu sempre falo, né, que nem plano de saúde não é o consórcio, né? Sim, o plano funeral. Você tomara que não precise, mas se precisar, está aqui. E a SAFSU está sempre conosco, então se precisar, né? Muito obrigado pelo carinho, Leandro. Fiz de coração, faria tudo de novo, Sim, né? Não só por você, mas por muitos que eu já atendi. Sim. Obrigada. Nada. Foi de coração. Obrigada. Eu estou aqui com a Marinês Alves também. Essa Cirlei é bênção na vida de muitos. Muito obrigada, Mari. Amém. Só digo amém. Marinês, quem é a Marinês? A Mari! Mari, minha querida amiga! Tem que trazer, a Mari é cantora. Tem que trazer a Mari para cá para a gente cantar, né? Mari, Luizinho, um beijo para vocês. Muito especial. Vamos falar com o Dr. Alisson novamente. Eu quero agradecer imensamente a sua presença no programa, doutor. Parabenizo pelo excelente trabalho que vem exercendo com essa profissão tão honrosa, que é de ser um herói da vida real mesmo.
Um grande abraço, muito especial. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa. Quero novamente agradecer a todos, né, pelo empenho, pela questão do Leandro, e assim não só o Leandro, né, assim como a gente atende vários e vários pacientes de todas as partes do Paraná. Então a gente fica muito satisfeito com o que acaba acontecendo. Por quê? Porque a gente sabe que lá no final ainda tem muita gente interessada em querer ajudar os outros, em querer realmente trazer o bem para todos. Tá? Então, todos da equipe de saúde, aí, os familiares, o Leandro, vocês da rádio, por difundirem essas informações. Então, a gente fica muito feliz e me coloco à disposição sempre que necessário a expor tudo isso, mais dúvidas de todo mundo, que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Esse é o nosso intuito, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Além de um excelente profissional, um grande ser humano, né, Cilei, né, Leandro? Sim, excelente mesmo. Até assim a gente conversa até bastante, né? Não só acabou o consultório ali, ele pergunta como que tá a família, como que a gente tá, como Muito que tá os humano, filhos. né? Isso. Porque tem muito muitos humano. profissionais que não humanizado, têm. né? É. Um trabalho humanizado, Precisa que não vê só, ter. Sim. só o pulmão, que vê ele com o amor, né, de alguém em casa. Exato. Né? O amor da vida dele está esperando ele em casa, os filhos, a esposa. Então não vê ele só como um pulmão, vê ele como um ser humano, né, que tem, Exato. né, E que ele tem toda a chance de fazê-lo sobreviver. Da mesma forma você. Né? Exatamente. Todo o empenho. Ele não faz não imaginando que ele não vai sobreviver, né? Faz esperando que ele vá buscando, sobreviver. exato. Sabe de todas as lutas, sabe de tantos procedimentos que ainda passou, sabe das limitações que ele vai ter ainda até o resto da vida dele, né? Até que Deus permita, né? Que ele parte. Então ele sabe de tudo isso e mesmo assim ele dá o melhor dele, né? É o que é o profissional que faz o serviço com humanização, Exatamente. com amor. Vai dar a 7ª cirurgia agora. Olha aí, ó. Vai dar a 7ª. Então. Isso. Que agora já está marcado, né? Dia 3 agora. Tem uma abertura, mas ela é pequena agora. Sim, não ela é tá... como a. Não é igual antes. Que que ela dava foi- para colocar a mão inteira Sim. ali naquela. Exato, cabia a mão. Então foi como precisou ser aberto de novo, então foi feito menor um pouco ali e para resolver mesmo, né? E essa infecção já foi embora, já graças a Deus Graças eu a melhorei Deus. melhor do que da primeira vez. A primeira vez estava muito demorada, Certo. a minha melhora, ela fechar ali, estava muito demorada. Com tantos cuidados que eu tive, eu falava assim, meu Deus, mas isso não fecha, tá do mesmo tamanho, não fecha. Né? Até que daí a gente fez esse fechamento, daí com essa abertura agora ela está bem pequena. Tá Então certo. eu tiro foto toda semana, e toda semana eu fico admirado com o tamanho que tá. Tá minúsculo mesmo, tá bem pequenininho. E qual é o aprendizado com toda essa história, Leandro? Então, Vai voltar a fumar? Nunca mais, nunca mais. Eu falo assim, eu me arrependo de cada cigarro que eu coloquei na boca. Cada cigarro que eu coloquei na boca eu me arrependo porque o que eu passei, não só no hospital ali eu estava bem, assim, mas em casa. Né, em casa tinha no hospital tinha uma enfermeira que estava lá cuidando de mim e de mais uma pessoa. Então, era 2 pacientes só, porque eu fiquei na UTI, né? Então, lá é bem mais rigoroso lá o cuidado, né? Então, ela estava lá cuidando de mim e mais um. Então, ali eu estava bem cuidado. Tinha uma equipe médica ali, super competente ali, 24 horas ali me cuidando. Mas em casa, como que estava em casa? Meus filhos perguntando de mim, minha filha chorava para poder ir para a escola, pedindo do pai, o neném. Eu saí de casa, meu piá, ele não falava direito, meu filho, o Davi. Ele não falava. Eu cheguei em casa, ele estava falando. Quando eu saía da UTI, ia para o quarto, tinha vídeo dele me mandando beijo, falando comigo. Eu falava, meu Deus, o que dela, você está entendendo? Minha esposa falava, você está entendendo? Ele está falando, e ele estava falando bem já. Eu cheguei em casa, ele estava um tagarela já. E eu saí de casa, ele quase não falava. Ele falava pouco, papai, mamãe, comida. Exato. Toda essa luta aí. Quanto tempo ficou hospitalizado, Pois- né? Exato. Foi 73 dias. Pois é. Nossa. 73 dias de hospital. Contando desde janeiro até Não é um dia nem dois. 73 dias. Tá certo. Acabou o programa, gente. Você viu? Ah, isso mesmo, porque passa muito rápido. A gente se envolve de uma forma e eu aprendo com todas as pessoas. Eu tenho que agradecer demais todos os convidados que vêm, que passaram por aqui,
que porque assim são vários temas diferentes um do outro. Então a equipe senta, pesquisa, procura sobre, porque não é só você chegar e falar, tá, mas o que é isso? Não, você precisa entender para poder passar uma melhor informação para o público, né, para as pessoas que nos assistem. E eu agradeço imensamente vocês, mesmo por virem, por contar a sua essa experiência, né? Você como paciente, Leandro, a Cirlei e o doutor Alisson também, como anjinhos aqui que estão aí para ajudar, usam as suas profissões para poder ajudar. Né? Obrigada pelo alerta desse tema, né? Que o programa Entre Nós trouxe. É como eu falei, não é só entretenimento, é utilidade pública também. Tá? Então, eu só tenho a agradecer, Cirlei. E é claro, né, portas abertas, a gente vai falar sobre muitos temas na questão da rodovia também, que você trabalhou. Né? É um grande prazer, né, trazer a profissão da enfermagem, que foi uma das primeiras, né, profissões muito antiga e até hoje ainda muito difícil para ser reconhecida. E a gente faz muito, muito, muito dentro de qualquer setor, seja UTI, seja emergência, seja atenção primária. Então, sempre tem muita coisa para se fazer. Né? Então, eu fico muito agradecida também, agradeço Querida. O convite. Né? É um grande prazer poder trazer a enfermagem, né, para o conhecimento de muitos. E o Leandro, agradecer, né, por essa gratidão que ele tem. Muito lindo, né? Assim, quando eu vejo ele, a gente sempre dá aquele sorrisão. É muito emocionante, assim, né? A gente se vê, oi, como é que você está? E vai ser sempre assim. Que bom te ver, vai ser sempre assim. Que bom que você está bem, né? Que bom que você está bem, primeira coisa. É a primeira coisa bom. que fala, né? Que bom que você está bem. Que bom que você está bem. E cada dia que vê, eu vejo ele melhor ainda, né? Os primeiros dias debilitadinho, magrinho, Sim. Mas hoje, assim... E viu num dos momentos mais críticos dessa história, né, Foi o Leandro? momento mais crítico, que a gente se conheceu, né? E essa amizade ficou aí. Que anjinho, né? Que bom. Respeito, né? Que bom. Pelo paciente, tem muito respeito pelo paciente. Tá certo. Muito agradecida. Obrigada mesmo, Leandro. Você também, querido. Agradeço. Leandro, na primeira vez que nós trouxemos sobre o cigarro, o Leandro entrou em contato, mandou uma mensagem no Instagram, com alguns stories que nós postamos sobre, e ele falou, olha, eu tive um problema sério e acabei ficando com um buraco no meu pulmão. E eu falei, me conta mais sobre essa história. E aí a gente vem amadurecendo desde então para que a gente pudesse trazer. E eu não imaginava que eu ia poder trazer também o seu médico, né? E a Cirlei, enfermeira que passou aí todos esses momentos aí bem agonizantes, vamos se dizer assim. Né? Foi interessante que esse lado assim da Cirlei eu não sabia. Então para mim é bem impactante isso daí, sabe? E a outra versão do médico, cada um contando a versão, como que foi que aconteceu, foi. Porque teve momentos que você não estava lúcido, não. Né? Que você e não sabia de algumas coisas que aconteceram, né? Isso, eu fiquei toda 12 essa dias. Luta aí. 12 dias em coma, né? Olha só. Então ali eu não sabia nada do que estava acontecendo ali e a correria toda estava apenas começando. Todo mundo ali correndo por você. Isso. E você lutando também. Lutando. Muito obrigada, então, por vir De contar nada. a sua história. Eu que vamos agradeço. ficar em contato. E olha só, vamos ouvir as suas palestras, viu? Que Já vamos fazer uns contatinhos, né, produção? Vamos fazer uns contatinhos, porque realmente é uma história que vale muito a pena por ser um alerta. Né? Um alerta para os jovens, para as pessoas, para os fumantes de anos aí. Né? Realmente é muito chocante. Sim. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço de coração. De coração. Agradeço Um beijo para sua esposa também, guerreira. Beijo, Ivonete. Então, a gente vai se despedindo. Nós nos vemos na próxima terça-feira com um tema também sempre muito interessante. Um beijo muito, muito especial. Tchau.